Irmãos, eu gostava que vocês pudessem acompanhar-me na leitura das Escrituras, que é o texto para hoje, Lucas, no capítulo 22, do versículo 14 a 20. E eu gostava, este é o meu propósito, gostava que nós preparássemos o nosso coração, não só hoje, mas durante esta semana, para que na próxima semana nós tomássemos a ceia do Senhor de uma forma mais consciente. Ok? Então vamos preparar os nossos corações, a nossa mente, pela palavra, acerca daquilo que é a ceia. E eu hoje o que me proponho fazer é enquadrar a ceia não apenas num jantar, não apenas numa última ceia, não apenas num convívio de amigos, não apenas num encontro de amigos, mas naquilo que as Escrituras promovem desde Gênesis a Apocalipse. Claro, não vamos ler todas as coisas, mas vou fazer aqui algumas chamadas, ok? Mas antes disso, vamos então ler e depois eu passo a partilhar aquilo que está no meu coração. Lucas 22, 14 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Este é um texto tão conhecido por nós, tão lido por nós. E deixem-me dizer que cada vez que eu leio este texto, vem à minha mente, à minha memória, e outras vezes ao meu novo entendimento, coisas que estão agarradas, alicerçadas, linkadas a este momento, a esta entrega, a este episódio, que fazem ligações a tantos versículos da Bíblia. E é essa a magia das Escrituras. Ela é nova a cada dia. Não é que ela se esteja a renovar, mas ela é que nos renova. Ela é permanente, ela é firme, ela é eterna, mas ela rejuvenesce-nos. Então não é a palavra que, de alguma forma, é quase um paradoxo. Ela é estática, mas ela não para. E nós que estamos sempre em movimento, muitas vezes estamos estagnados. Então precisamos que a palavra de Deus, que é viva, mas que está fechada, está concluída, ou seja, ela está alicerçada numa verdadeira promessa de pertença. Sabe o que é que isso quer dizer? Há uma disciplina, quando nós estamos a estudar as Escrituras, que é uma das mais necessárias de nós conhecermos e de estudarmos, que é a teologia bíblica. E é ela que nos dá um alicerce para nós conseguirmos entender posteriormente uma teologia sistemática, que nos fala de temas. Mas se nós vamos falar sobre temas e entender temas de uma forma desconjuntada com aquilo que é a base, que é a palavra de Deus, nós podemos incorrer num erro muito grave. Porque começamos a ligar vários momentos a um tema que na realidade não pertencem lá. Então é a teologia bíblica que nos pode mostrar o verdadeiro caminho de onde nós vamos buscar as coisas para juntar e ligar a um tema. E isso é tão importante nós percebermos isso.
E especialmente hoje aqui na ceia, hoje estou a falar no texto, não vamos tomar a ceia hoje, vamos tomar para a semana. E eu gostava que o nosso coração começasse a borbulhar, a efervescer. E na semana que vem nós tomássemos a ceia numa novidade de vida. De uma forma nova. Uma forma muito mais abrangente, muito mais eloquente, muito mais ligada àquilo que a palavra também nos transmite. E onde eu quero chegar é que a ceia do Senhor não foi um momento avulso. Ela está ligada desde Gênesis a Apocalipse. Ela é o cumprimento da promessa. E na teologia bíblica nós vemos a Bíblia, ou lemos a Bíblia de uma forma que é a teologia do pacto, da promessa. É a forma de ler a Bíblia unida a uma promessa que vai tendo várias revelações ao longo dos tempos, das gerações, de formas distantes ou diferentes, mas consenso numa só promessa. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está a reunir um povo que lhe pertence desde sempre. Ouça, desde sempre. A Bíblia diz em Apocalipse que o nosso livro já está escrito no livro da vida ainda antes. Espero que os meus pais tenham acertado no nome que está lá. É uma pancada minha. Eu muitas vezes pergunto qual é o nome que o Senhor me deu, que está escrito no livro da vida. Provavelmente não é Alexandre, mas é filho de Deus. Então esta promessa que é eterna é extraordinária para nós. E a ceia não é um momento, não é um lugar apenas de reunião, apenas de encontro, apenas de convívio, apenas de revelação. É um lugar em todo o tempo de cumprimento dessa promessa. Em Gênesis, ouça, nós temos isto em vários momentos. Em Gênesis, Deus revela-se a um homem chamado Abrão e lhe diz que o escolheu a ele para fazer dele um povo. E não lhe disse tudo logo no primeiro dia. Foi-lhe dando algumas revelações. Foi-lhe mostrando que ele ia ser pai, mesmo sendo velho. Mesmo quando as suas ideias, as suas fórmulas de ser pai já se tinham esgotado. Porque ele achava que já não era um homem capaz de ser pai e a sua esposa, com quem ele estava, não era capaz de ser mãe. Eles riram inclusivamente dessa promessa que Deus lhes deu. Às tantas, Abraão acreditou e isso foi imputado como justiça. Mas ele ainda assim perguntou: Senhor, como é que eu posso ter a certeza? E o Senhor fez um juramento à moda daquele tempo. Animais cortados ao meio, uma estrada, um caminho aberto entre essas partes. E onde as pessoas que se comprometiam passavam entre essas partes e entregavam no final a faca ensanguentada a dizer: está aqui a minha vida, se eu não cumprir com isto, podes espetar-me essa faca, podes ventrar-me, podes tirar a minha vida. Deus passou por meio daqueles momentos, daquelas partes dos animais cortados, ensanguentados, onde Abraão estava simplesmente parado a ver. Porque foi Deus a jurar por ele mesmo que ele se comprometia com aquilo que já tinha prometido. Eu vou fazer de ti um povo. Eu faço uma aliança hoje contigo. E em Gênesis 17, essa aliança está firmada. Posteriormente, nós vemos isso em Moisés. A aliança de Deus foi ratificada com sangue, novamente. Porque no momento em que Deus dá a lei ao povo, lhes dá aquelas ordens, aqueles mostruários todos, como eles têm que se comportar de forma civil, de forma institucional, de forma... Ouçam, é uma coisa que eles dizem, como é que nós... Não deixem Deus falar mais. Faz com que Ele fale diretamente contigo e depois tu dizes-nos a nós então o que Ele disse. Era de tal forma, tão tremendo, tão grande, tão
que o povo se assustou. Porquê? Porque realmente Deus mostrou quem era. Ele está tão distante de nós. Ele é um Deus santo. E naquele dia eles tiveram que fazer muitos sacrifícios. E o sangue foi trazido até Moisés e Moisés aspergiu sobre o povo. Êxodo 24:8. Eu não tenho essas passagens, não dei as passagens lá para trás. Mas eu estou a mencionar, eu estou a colocar onde nós estamos na ceia do Senhor. E ele aspergiu o sangue sobre o povo e diz: hoje é a aliança do Senhor sobre vocês. Então foi ratificada com sangue e o povo entendeu que eles estavam distantes, que eles eram incapazes de promover justiça diante deste Deus tão santo. E eles precisavam da ajuda de Deus. Mas os animais que eles matavam sistematicamente, diariamente, para atenuar, para afastar o juízo de Deus naquele momento, não perdoava pecados. E no momento em que Deus revelou isso de uma forma régia ao rei Davi, ele disse: olha, tu és infiel, mas eu sou fiel. E de ti vai nascer um rei que não morrerá e o seu trono será eterno. O que Deus estava a dizer a Davi era que nesse rei iam ser instituídas ou iam ser cumpridas todas as promessas de Deus. Posteriormente, com toda a divisão, com toda a tribulação régia, ou seja, dos reis da monarquia de Israel, com as divisões, com o pecado a multiplicar-se, Deus promoveu através de Jeremias e Ezequiel a lembrança e a ratificação dessa mesma promessa. E revelou mais uma parte dessa promessa. Que esse Messias, quando ele chegasse, ele não ia dar uma lei escrita em tábuas. Mas Deus ia inscrever as suas leis no coração do homem e da mulher. E ia nos dar, posteriormente por Ezequiel, ia nos dar a capacidade de obedecer a este Deus. E esse estava a chegar. E esse é Jesus. E vimos há 2 semanas atrás que ele entrou em Jerusalém e ele foi aclamado rei. Mas um rei pequenino, porque estava somente à medida e aos olhos daquele povo que o recebeu. Mas este rei era muito maior aos olhos de Deus, porque ele vinha cumprir e obedecer à promessa de pertença de um povo. Deus escolheu um povo para si mesmo, mas este povo tinha que ser ganho por intermédio de justiça. Não era de qualquer forma. Porque este povo era adúltero e tinha-se corrompido. E a única forma de ele estar ligado a Deus tinha que ser por intermédio da expressão de um derramamento de sangue puro e justo, capaz de promover a justiça para todo esse povo. Tinha sido escolhido. E em Hebreus 10, no versículo 4, creio eu, sim, 4 a 10, podemos ler. Vamos até lá. Podem pôr aí. Hebreus 10, do versículo 4. Jesus tinha a plena consciência de onde ele estava e para onde ele ia. Ele não entrou em Jerusalém porque tropeçou em acontecimentos. Ele tinha a consciência plena de onde ele ia, para onde ele ia e o que ele ia fazer. Hebreus 10, versículo 4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ouça, mais milhares, às vezes num dia só, eram milhares, para não dizer 1 milhão, porque eram um por cada família, e eles juntavam-se lá. Não eram capazes de remover pecados. Versículo 5. Por isso, e está a falar agora de Jesus, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Eles foram oferecidos durante
4.000 anos. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado? Então eu disse. Isto é Jesus a falar. Eis aqui estou. No rol do livro está escrito a meu respeito. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Ou seja, todas as outras coisas dos sacrifícios que já foram dados até agora não satisfizeram a tua justiça, não foram ao encontro do teu agrado. Foram simplesmente obediência por aquilo que tu mostraste, por causa da imagem que tu estavas a mostrar que ia acontecer em ti mesmo. Quando Jesus faz este exercício de mente, porque a gente às vezes pensa, não, mas Jesus nem pensava nisto. Ele fazia as coisas a eito, a direito, nem pensava em nada, nada lhe tocava, ele não tinha sentimentos nenhuns. Ele era um super-herói. Não, ele era um homem como eu e como você. Ele tinha os mesmos sentimentos. Homem como uma mulher também tem. Ele sentiu-se rejeitado, não foi, deixa lá. Ele sentiu-se condenado injustamente. Não, deixa lá. Não, ele sentiu. Ele sentiu as bufetadas na cara, ele sentiu as cuspidelas no rosto. Ele sentiu os amigos a afastarem-se dele. E ele faz este exercício. Bom, tu não te deleitaste com isto. Ouçam, lembram-se daquela oração que ele faz no Getsemane? Se for possível, passa de mim este cálice. Este exercício mental estava lá, que está em Hebreus agora aqui. O problema é que tu não te agradaste daqueles sacrifícios que durante 4.000 anos o povo foi dando por ele mesmo. E ainda assim o povo não te pertence. De uma forma testamentária. Está só prometido. Mas nem é pelo povo, porque o povo está sempre a corromper esse contrato. Ainda bem que não foi por juramento humano, mas ainda bem porque foi por promessa divina. Ainda bem que não foi por capacidade do homem manter este compromisso, este confronto, este contrato, mas foi porque tu te deleitaste em fazê-lo e te comprometeste em cumpri-lo. Então não te deleitaste nestes holocaustos? Não te deleitaste nestes sacrifícios? Então eu disse, olha, como tu não quiseste holocaustos, mas formaste-me um corpo, eu estou aqui pronto para me entregar. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como nada daquilo que nós conhecíamos cumpria verdadeiramente a justiça de Deus, Jesus revela-se a justiça de Deus. Como nada do que foi feito até aqui cumpriu a tua justiça, então não me resta mais nada senão entregar-me a mim mesmo para cumprir essa justiça, porque é a única forma. Este é um exercício mental que nós devemos fazer cada vez que nós vamos tomar a lei. Jesus não chegou lá aos tropeços. Não foi empurrado nem obrigado por ninguém, mas ele de livre, espontânea vontade entregou-se a si mesmo para morrer pelos nossos pecados. Ele entregou o seu corpo para nós lhe retirarmos todo o sangue. Porque é assim que fala. E nós já vamos chegar lá. Então Jesus diz, remove o primeiro contrato, o primeiro testamento, a primeira aliança. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade, ouça, nessa vontade, versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados. Nós não somos santificados pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, pelo nosso entendimento ou pela nossa... Não tem nada a ver connosco. Nessa vontade, de quem? De Jesus se entregar por nós. É que nós temos sido santificados, tornados justos diante de Deus, dado um nome a nós que somos santos de Deus.
Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Agora leia aquilo no final. Uma vez por todas. Jesus não se vai entregar outra vez. Ele entregou-se de uma vez por todas. Por isso é que cada vez que nós nos juntamos à mesa do Senhor, nós estamos a anunciar a morte que já foi. Mas com esta consciência plena de que Ele não foi um coitadinho. Ele entregou-se a si mesmo. Extraordinário. Jesus sabia para o que ia, para o que vinha, para onde ia. Então Jesus celebra a ceia consciente da sua hora. Cada vez que Jesus diz, é chegada a hora. Nós temos que entender que está todo o filme a passar-lhe pela cabeça. E diz assim, chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Chegada a hora. Ouça, Jesus diz, eu desejei ardentemente e ansioso por tomar esta ceia. Desde quando? Desde quando? Desde que a promessa foi feita. Ou antes ainda. Porque Jesus entregou-se a si mesmo ainda antes da fundação do mundo. Você imagina este desejo ardente a ser cumprido naquele dia para os discípulos? Se calhar fazia parte de uma semana. Foi quando ele nos disse que íamos tomar a ceia juntos. Será que está uma semana a cuidar-se, a fazer jejum para agora comer como deve ser? Isto é humano, não é? Aí amanhã vou ter uma festa, hoje nem como. Que é para amanhã ter assim o estômago capaz de tudo. Não, Jesus está a falar de um cumprimento, de uma promessa que ele fez e que está revelada há milhares de anos a um povo que lhe pertence, porque ele se entrega a ele mesmo para o resgatar, para lhe dar um nome. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus sabia para o que ia e não recuou. Então a ceia anuncia uma nova aliança no sangue de Cristo. Ele sabia que não ia apenas comer, não era apenas um jantar. Ele sabia para o que ia. E sabe, eu gosto tanto quando João 13 começa a dizer que Jesus amou os seus discípulos e tendo-os amado, amou-os até ao fim. E a primeira vez que o Senhor me mostrou, a primeira vez que eu consegui entender este até ao fim, claro que isto tem muito mais camadas, mas eu fiquei ali a amar o Senhor ainda mais quando vi esta camada, amou-os até ao fim. Ao fim de quê? Ao fim de que ele ia ser negado, abandonado, traído, amou-os mesmo debaixo de toda essa contrariedade. Amou-os até ao fim. O que é que o fim representa na sua vida? Porque às vezes nós pensamos, o Senhor agora já não me ama. E permitimos que essa mentalidade comece a gerir e a gerar maus pensamentos e a gerir a nossa vida. A gerir um sentimento emocional de como é que o Senhor vai nos amar mais. Porque nós nos comportamos bem, então o Senhor ama-nos mais. Mas ouça, não tem nada a ver com aquilo que nós fizemos. Claro que nós fomos chamados para uma vocação, para uma chamada de andarmos honestos, em sinceridade, em amor sacrificial, da mesma forma que o Mestre andou. Claro que sim, mas nós não somos mais amados porque nos comportamos bem. Isto tem que fazer parte do nosso exercício mental, irmãos, senão nós estamos, como diz o povo aí na gíria, feitos ao bife. Hoje o Senhor ama, amanhã já não, ou agora já não me ama, agora aquilo não me ama, agora ama mais, agora ama menos. Ama mais, ama menos. E então andamos aqui, à medida que eu faço bem, o Senhor ama-me mais. E depois nós estamos a crescer em orgulho. O Senhor me ama mais do que aquele irmão, então olha para mim. O outro não. Está-me a fazer falta ao Martin hoje. Ele costuma-se rir quando eu faço estas coisas. Oramos pelo Martin. O Martin foi operado, correu tudo bem, não é? Ele não me responde às mensagens, também parece estar no hospital. Estava a dormir.
Mas a gente sente falta, não é das pessoas, a gente vai sentindo falta das pessoas. Mas Deus amou-os até ao fim. Como é que nós podemos ter a certeza que Deus nos amou até ao fim? Porque Jesus foi até ao fim. E o que é o fim? O fim é aquilo onde nós estamos no momento de um beco sem saída, quando nós rejeitamos o Senhor, não o amamos, traímos o Senhor e externamente fingimos que somos dele. Deus é capaz de ter um amor assim. É. Porque ele chama um povo que lhe pertence. Que lhe pertence. Ouça, a ceia mostra-nos várias coisas. O caráter da ceia está definido, sabem quê? No sacrifício de Cristo, no amor de Cristo, na humildade de Cristo. Esta aliança não é definida da forma como nós queremos. Ela é definida pelo caráter de Cristo ao entregar a sua vida. Aquilo que distingue a nova aliança não é apenas, ouça bem isto, não é apenas o perdão dos nossos pecados ou a transformação interior que é prometida pelos profetas. Como os profetas disseram, eu vou escrever as minhas leis no seu coração e vou-lhes dar a capacidade de me obedecerem. Ela não é definida apenas por isto. Mas ela também é o caráter definido pelo relacionamento que existe entre Deus e o Filho. Entre o Pai e o Filho, permitam-me dizer assim. E ela também define, na realidade, o amor sacrificial. Ele define este caráter. A forma como eu me relaciono com o Pai. Eu não estou à espera apenas que exteriormente as pessoas vejam que eu sou crente. Eu não quero que a transformação interior seja também suficiente. Do género, e eu agora sou capaz de resistir àqueles pecados, pá. Eu estou muito bom. Eu quero que ela seja definida, claro, externamente, que as pessoas entendam que eu sou cristão. Claro que internamente, que eu cada vez estou mais capaz de reagir e de resistir ao diabo. Mas porquê? Porque eu tenho um relacionamento com Deus, onde eu me sujeito a Deus. Porque esse é o segredo que Tiago mostra. Olha, queres vencer? Então sujeita-te, pois, a Deus. E aí tu vais ter a capacidade de resistir ao diabo. E sabes qual é o resultado? Ele vai fugir de vocês. Sabe como é que o resultado não é ele fugir de nós? Porque nós não começamos pelo início. Nós queremos resistir ao diabo sem nos sujeitarmos a Deus. Como é que nós nos sujeitamos a Deus? Em primeiro lugar, Jesus mostrou isso. Em obediência. Mas a obediência não vem no vazio. A obediência vem num relacionamento entre filho e pai. Pai, eu queria tanto que passasse este cálice de mim. Pai, eu queria tanto que passasse este cálice de mim. Uns dias antes, quando ele falou sobre o sofrimento, um dos seus discípulos disse: isso não te vai acontecer. Sabe o que é que Jesus respondeu? Não beberei eu o cálice que o Pai me deu a beber? Nós parece que vemos aqui Jesus a vacilar, mas não, sabe o que é? É o relacionamento profundo cada vez mais a alicerçar-se, a revelar-se a nós. Quanto é a profundidade daquilo que nós vemos superficialmente. É como o alicerce. Nós estamos a ver o alicerce e pensamos, bom, ele está ali a boiar. Não, ele não está ali a boiar. Eles têm um alicerce enorme. E à medida que Jesus se vai revelando, nós vamos vendo o quê? O relacionamento profundo que ele tem com o Pai. Então o amor sacrificial define o caráter da nova aliança que nós devemos buscar através do relacionamento com Deus. E Jesus deixa claro que o amor que ele demonstra não é meramente emocional, mas ele é deliberado, é intencional, ou seja, ele é custoso. Ele é orientado para o bem do... é para fora de nós. Jesus deixa isso bem claro. O amor sacrificial é um amor que nós temos dentro de nós para nós desfrutarmos
somente connosco. Ai, que depois está só a ouvir e eu estou a fazer uma ironia, ok? Para quem está só a ouvir, o amor sacrificial que está dentro de nós, aquilo que o Senhor nos tem dado, é para nós vermos o bem do outro a crescer. Esse é que é o amor sacrificial. Por isso é que João 13:34, Jesus declara o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E eles ainda não tinham percebido até onde é que o Senhor os tinha amado. Porque naquele momento, no momento daquela ceia, Jesus levanta-se, já eles estão bem ceados, já está toda a gente bem confortadinha, bem consoladinha, com o cabrito. E Jesus levanta-se e faz um exercício, que é mostrar mais uma vez que tipo de aliança é que ele está a fazer com os seus discípulos. Que é o serviço humilde, porque ela torna-se uma marca visível dos seus discípulos. E ele vai ensinar uma lição. Ele não foi... Bem, deixa eu ver o que é que eu vou agora aqui dizer que fica bem quando o João escrever o evangelho dele. Olha, é isso mesmo. Vou-me levantar e vou lavar os pés aos discípulos. Não. Ele sabe muito bem o que é que acontece no nosso coração quando nós não somos mandados externamente, quando o nosso interior ainda não está transformado. Então todos entraram dentro daquela casa e como eles não sentiam pertença do lugar, ninguém fez aquilo que deveria fazer. Quer alguém cingisse da toalha, e normalmente era a pessoa com menos valor social. Ouça isto. Qual deles é que achou que tinha menos valor social quando eles entraram? Ninguém. Ficaram todos à espera, deixa ver quem é que vai ter a noção completa que é inferior socialmente. Deixa ver quem é que vai servir, deixa ver. Ou vocês acham que eles não sabiam que era natural, era normal, eles estavam habituadíssimos a entrar em algum lugar e aquela cerimónia de lavar os pés, porque não era um ritual, não era uma cerimónia como nós hoje vemos, era um hábito de higiene. Como nós quando chegamos à igreja ou quando chegamos a um lugar, e eu fico muito feliz porque isso está a acontecer na nossa cultura também, já não é só chegar e esfregar assim os pés no tapete. Há lugares onde a gente entra e já descalçamos os nossos pés. E os anfitriões normalmente até já têm umas pantufas para dar às pessoas para não ficar com os pés friozinhos. Já começa a acontecer isso. Eles tinham isso na sua consciência. Fazia parte da sua... Era o seu património nacional, não é? E eles entraram lá e pensaram, deixa ver quem é que tem a consciência que eu sou superior e tenho que ser servido. Deixa ver quem é que se toca. E nós somos assim, irmãos. Jesus está a mostrar que estilo é que ele quer para os seus discípulos. Ele não diz, olha, como vocês não lavaram os pés uns aos outros, estão todos rejeitados como discípulos. Não, ele está a fazer um alerta em amor. Eu quero que vocês sejam resgatados dessa forma de viver. A viver para vocês mesmos, sempre interiormente. Eu quero que vocês sejam doadores, tal como eu sou. Então eu vou-vos mostrar o que é para fazer. Tanto que quando Pedro pensou, ele pensou, bom, os outros todos que estão aqui podiam-me lavar os pés, mas tu, Senhor... Não é assim que ele fala. Claro, ele não falou o que eu disse no início, porque ele teve vergonha, mesmo sendo Pedro, ele teve vergonha de pôr cá para fora o que ele pensava. Em relação aos outros, eu sinto-me superior. Mas agora, no que toca a ti, eu é que devia lavar os pés. Não é assim que ele fala. É assim que eles põem a situação. Porque eles estão ali a pensar quem é que é superior e inferior. Foi assim que eles subiram para Jerusalém. Que uma grande discussão. Quem é que é o superior entre nós? E andaram ali a discutir até chegar lá acima. E o Senhor, sabendo todas as coisas, é assim que Marcos põe a situação. Perguntou-lhes, então o que é que vocês conversavam pelo caminho? Ai, minha machadinha. Eles estavam com vergonha de dizer aquilo que estava lá dentro do coração. E naquele momento toda a gente foi exposta. Porquê? Porque o mais valioso, o superior, realmente aquele que é o mestre, fez aquilo que todos deviam ter querido fazer uns aos outros. Porque Jesus está a ensinar sobre o caráter desta nova aliança.
Nós não andamos aqui a medir galões e galardões. Não andamos a medir isso. Sabem como é que nós medimos o nosso caráter que está cá dentro em termos de nova aliança? Quando nós decidimos servir uns aos outros. Porque nós dizemos que o bem deve ser feito ao outro. E Jesus ensinou isso. Quando eu vejo Pedro, eu digo assim, a gente gosta tanto de gozar com Pedro, mas nós somos todos iguais a Pedro. Pedro deve ter pensado assim, olha-me estes camaradas, não se enxergam que eu sou superior a eles para me lavar os pés. Mas quando Jesus se levanta, ele é o único que fala. Ai. Quem devia lavar os pés era eu. Não é assim que João Batista apresenta quando o Senhor Jesus vai lá para ser batizado? Porque ele tinha dito há uns dias atrás, sem ainda saber quem era Jesus, ou seja, sabia que era Jesus, mas sem saber quem era o Messias, ele disse, há de chegar um em que eu não sou digno sequer de levar as suas sandálias. Como é que nós estamos em relação a isto? O que é que isto tem a ver com a ceia? Porquê é que o Senhor escolheu fazer isto exatamente no dia da ceia? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Ouça, não se trata de imitarmos externamente este gesto, o ritual, mas é de assumir interiormente a postura do coração de Cristo, que nós fomos feitos e chamados ao serviço. E não tem a ver com hierarquias da nossa cabeça. Por isso é que Jesus diz, olha, aquele que é maior, sirvam então o menor. Quem começou a fazer essa medição, então começa a servir. Ouça, já deu para perceber isso? Isto não tem a ver quando nós chegarmos e dizer assim, eu sou o maior, então eu tenho que servir todos. Porque isso já é o quê? Orgulho. Então o que é que o Senhor está a querer dizer ali naquele momento? Aquele que começar a tentar perceber e a fazer esta hierarquia de valores, lembre-se do seguinte, se já está a tentar perceber que é o maior, então o seu trabalho está a ser mal feito, porque você deve estar a servir. É isso que o Senhor Jesus está a fazer. Ele diz, olha, não percas muito tempo a pensar no teu valor. Investe tempo a servir os outros. E é isso. Porque senão nós vamos nos tornar humildes na hora do serviço e vamos dizer, eu não sou o maior, por isso não tenho que servir. Mas quando toca a ser servido, nós dizemos, tenho que me servir muito bem, porque eu sou exigente. E aquilo não cabe dentro desta nova aliança. E o Senhor Jesus mostra que a ceia também confronta a superficialidade espiritual. Porque ali naquela ceia estavam um traidor, uma série de, como é que se pode, desistentes e um negador. Não é assim? E o Senhor usa aquele momento para mostrar, olha, a ceia do Senhor também é um momento de confronto acerca da superficialidade espiritual, mas não é para eu desistir de vocês. É para vocês tomarem conta e consciência de onde vocês estão. Então a última ceia não é apenas um momento de consolo, é também um momento de confronto espiritual. E ao reunir-se com os discípulos, Jesus sabe que entre eles há incompreensão, orgulho, rivalidade e até mesmo traição. E na realidade, quando Jesus fala sobre o seu sacrifício, os discípulos discutem acerca de quem é o maior, que é aquilo que eu estava a dizer ainda há pouco. Então a ceia confronta a falsa segurança religiosa. Porque quem anda aqui a discutir quem é o maior ou qual é quem é o seu posto é porque nós estamos inseguros em relação à nossa identidade. Então a nova aliança ela não é vivida por associação religiosa, mas ela é por fé viva e transformadora. E deixe-me dizer o seguinte, onde não há arrependimento, a ceia torna-se algo vazio. E mais, deixem-me reformular isto, ela não se torna vazia. Ela torna-se um espelho do coração vazio.
Porque a ceia nunca fica vazia. Ela é um espelho do coração que neste momento está vazio e precisa de ser cheio. Então, na realidade, este confronto é gracioso. É feito na graça e no amor de Deus. Por isso é que Paulo, quando está a escrever aos Coríntios, eles estão com um problema na ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e tome. Porque no fim é e tome de forma consciente. Faça lá o que tem que fazer, ponha-se na linha. Faça lá esse exercício mental. E ao confrontar a superficialidade espiritual, Cristo convida os seus discípulos a uma fé mais profunda, marcada por dependência nele, obediência e amor sincero. Então, na realidade, quando nós somos chamados à ceia, a igreja está a ser avaliada da forma como se aproxima da mesa do Senhor. Participamos por hábito? Participamos por fé, ou seja, convicção? Nós fazemos isto por tradição ou, na realidade, por sujeição, submissão ao Senhor? A ceia confronta-nos com uma escolha contínua. Se nós queremos permanecer numa religiosidade superficial ou se nós queremos avançar profundamente num relacionamento com o nosso Jesus e consecutivamente com o nosso Pai, porque é através de Jesus que nós chegamos ao Pai. Então, onde há verdadeira comunhão com Cristo, a superficialidade não subsiste. Não subsiste, o que quer dizer que pode acontecer aqui e acolá, mas ela não permanece, ela não vai prevalecer. Como o José Eduardo estava a dizer ainda na sua oração, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é que a igreja vai ser isolada ou distanciada desses momentos infernais. Não! Mas isso não vai fazer com que a igreja deixe de continuar a avançar. Assim também como nós. Então a realidade é que nós podemos pensar no seguinte: vivemos como o povo da aliança, desta aliança que abrange desde Gênesis e Apocalipse, que está fundada numa promessa, onde Jesus ratifica essa promessa com o seu próprio sangue. Nós vivemos como povos dessa aliança, servimos com um amor sacrificial. Nós temos a tendência de, quanto mais valorizados somos ou apreciados, mais nós servimos. É, sim ou não é? É! Porque nós, seres humanos, precisamos de ser apreciados ou valorizados para dar o nosso melhor. É assim que os treinadores das várias equipas, não só de futebol, já perceberam. Se eu valorizar a minha equipa, eu vou obter o melhor deles. Na realidade, eles não estão preocupados com a vida deles. Eles estão preocupados com um resultado. Mas aqui Jesus não está preocupado com o resultado de jogo. Está preocupado com a nossa vida e com o resultado que ela produz. Então seguimos Jesus até ao fim? Ou apenas enquanto o caminho é confortável? Na realidade, nós devemos pensar nestas coisas quando chegamos à ceia. Senhor, eu estou a servir-te como um povo da aliança, eu estou a viver como um povo da aliança, eu estou a servir-te com amor sacrificial. Eu quero seguir-te até ao fim. Então a ceia do Senhor não é apenas uma memória, mas é sobretudo uma convocação a essa memória, a nós lembrarmos o que ela representa. Para nós alinharmos a nossa vida, os nossos gostos, os nossos desejos, os nossos sonhos, em direção a essa memória, a essa realidade, a essa verdade. Então ela chama-nos a lembrar o sacrifício de Cristo e a viver como corpo redimido. Somos um corpo redimido. Na última ceia, Jesus oferece mais do que pão e vinho. Ele oferece a si mesmo. O grupo de louvor pode subir. Eu estou mesmo a terminar. E na realidade ele sela uma nova aliança que define o amor como entrega sacrificial e ele estabelece o serviço humilde como marca dos seus discípulos.
Então estas duas coisas devem permanecer na nossa mente durante esta semana e lembrar o amor sacrificial que Jesus tem por nós e que Ele nos pede que nós hajamos da mesma forma, mas também esta ideia do serviço humilde, como Ele serviu os seus discípulos. Mas ouça, Ele serviu-nos muito mais a nós, ainda uma cruz, do que serviu os discípulos a lavar-lhes os pés. Aquilo foi um abre-olhos. A pergunta final não é se nós participamos da ceia, mas se vivemos como povo da nova aliança. Seguimos um Cristo que serve, ouça, nós seguimos um Cristo que serve, que se entrega e que ama até ao fim. A minha oração é que o nosso viver revele e reflita que nós pertencemos a Ele. Então, durante esta semana, que isto permaneça na nossa mente e que na próxima semana, quando nós formos celebrar a ceia do Senhor, quando nós viermos à mesa do Senhor, nós venhamos com esta consciência. Eu vivo como povo da aliança, consciente disso. Eu vivo consciente do teu amor sacrificial. Eu sirvo também nessa área. Eu sirvo humildemente como tu serves, como tu nos mostraste que é a marca dos discípulos. Então nós vamos lembrar que a morte do Senhor tem um propósito. Posso convidar todos a ficarmos de pé? Vamos orar. Nosso querido Pai, é com muita gratidão, Senhor, que nós nos entregamos a Ti. E é com muita gratidão, Senhor, que nós Te agradecemos mesmo por nós podermos pertencer a este corpo. Por nós podermos pertencer ao Teu corpo, onde Tu és a cabeça. Muito obrigado, Senhor Jesus. Sabemos que palavras são sempre pouco para exprimir o verdadeiro sentido desta verdade. Senhor, mas muito obrigado por nos escolheres, por nos chamares, por nos transformares, Senhor, por nos perdoares, por nos achares úteis nas Tuas mãos para nós podermos servir o Teu reino e esta Tua aliança. Queremos agradecer-te não só por palavras, mas sobretudo, Senhor, com a nossa vida. Que ela possa refletir o Teu amor sacrificial, a nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados e que nós possamos servir humildemente todos os nossos irmãos e aqueles que Tu enviares ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos levantar a nossa oferta em amor.